Seja muito bem-vindo ao audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Isso levanta uma questão terrível. Como as pessoas que estão obviamente corroídas pelo orgulho podem dizer, ao mesmo tempo, que acreditam em Deus e que se consideram tão religiosas? Receio que isso signifique que elas estejam adorando a um Deus imaginário. Na teoria, elas admitem que não são nada na presença do seu Deus fantasma, mas na verdade estão o tempo todo imaginando o quanto ele as aprova e as considera bem melhores do que as pessoas comuns. Ou seja, pagam alguns tostões de humildade imaginária para ele e, em troca, obtêm milhões em termos de orgulho diante de seus companheiros. Suponho que tenha sido nesse tipo de pessoa que Cristo estava pensando quando disse que alguns pregam sobre ele e expulsam demônios em seu nome apenas para ouvirem no juízo final que ele nunca os conheceu. E qualquer um de nós pode, em qualquer momento, cair nessa cilada de morte. Felizmente, temos como provar se caímos nela. Sempre que nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons, acima de tudo, que somos melhores do que outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. A prova real de que você está na presença de Deus é que você ou esquece completamente de si, ou se vê como um objeto pequeno e sujo. O melhor é esquecer-se completamente de si. É uma realidade terrível que o pior de todos os vícios pode se infiltrar no próprio centro da vida religiosa. Mas podemos entender o porquê disso. Os outros vícios menos ruins vêm da obra que o diabo realiza em nós, em cima de nossa natureza animal. Mas aquele não vem absolutamente de nossa natureza animal. Ele vem diretamente do inferno. É puramente espiritual e, consequentemente, é bem mais sutil e mortal. Pela mesma razão, o orgulho pode, muitas vezes, ser usado para derrotar os vícios mais simples. Os professores, na verdade, muitas vezes apelam ao orgulho do aluno, ou, como eles preferem dizer, a autoestima, a fim de fazê-lo assumir um bom comportamento. Muita gente já venceu a covardia, ou o desejo, ou ainda o mau humor, aprendendo a pensar que essas coisas estão aquém de sua dignidade. Isto é, pelo orgulho. O diabo cai na gargalhada e fica muito contente em vê-lo tornando-se casto, cheio de coragem e autocontrole, desde que, nesse tempo, ele esteja instaurando em nós a ditadura do orgulho. Da mesma forma que ele ficaria bem contente de ver as suas frieiras curadas se lhe fosse permitido, em troca, enviar-lhe câncer. Tendo em vista que corrói a própria possibilidade de amor ou de contentamento ou mesmo de bom senso. Antes de finalizarmos este assunto, tenho de me precaver contra alguns possíveis mal-entendidos. 1. O prazer em ser elogiado não é orgulho. A criança que recebe um tapinha nas costas por ter feito bem a lição, a mulher cuja beleza é elogiada pelo seu amor, a alma salva para a qual Cristo diz muito bem, todos ficam felizes e devem mesmo ficar, pois nesses casos o prazer não está no que você é, mas no fato de que você agradou a alguém a quem queria, e queria com toda razão. O problema começa quando você passa do pensamento "eu lhe agradei, tudo está bem", ao pensamento "que pessoa legal que eu devo ser por ter feito isso". Quanto mais você se agrada de si mesmo e menos se agrada do elogio, pior estará se tornando.
Se você só se compraz de você mesmo e não liga a mínima para o elogio, terá chegado ao fundo do poço. É por isso que a vaidade, apesar de ser o tipo de orgulho que aparece mais, é, na verdade, o tipo menos ruim e mais perdoável. A pessoa vaidosa deseja demais elogio, aplauso e admiração e está sempre os buscando. Trata-se de um defeito, mas um defeito infantil e, por incrível que pareça, que envolve humildade, pois mostra que você ainda não está completamente satisfeito com a sua admiração própria. Você valoriza as outras pessoas o suficiente para querer que elas olhem para você. Na verdade, você ainda está sendo humano. O orgulho, realmente obscuro e diabólico, vem quando você está tão acostumado a olhar para os outros de cima para baixo que não liga para o que eles pensam de você. É claro que muitas vezes está totalmente certo. Aliás, pode até ser o nosso dever não ligar para o que pensam de nós, desde que o façamos pelo motivo certo, a saber, porque damos um valor incomparável ao que Deus pensa. Mas a pessoa orgulhosa tem uma razão diferente para não ligar. Ela diz: por que eu deveria ligar para o aplauso daquela ralé se a opinião dela não vale nada? E mesmo se a opinião dela valesse alguma coisa, desde quando eu sou o tipo de pessoa que fica em busca de elogios como alguns garotinhos desprezíveis em seu primeiro baile? Não, sou uma pessoa equilibrada, adulta, e tudo o que eu fiz foi para satisfazer meus próprios ideais, ou minha consciência artística, ou as tradições da minha família, ou em uma palavra, porque eu sou o cara. Se a gentalha gosta disso ou não, o problema é dela. Ela não vale nada para mim. Nesse sentido, o orgulho real, profundamente impregnado, poderia agir como um teste de vaidade, pois, como disse anteriormente, o diabo adora curar um defeito pequeno, dando-lhe outro grande. Temos de tentar não ser vaidosos, mas nunca devemos acionar o orgulho para curar a nossa vaidade. 2. Dizemos que um homem tem orgulho, entre aspas, do seu filho, ou de seu pai, ou de sua escola, ou do regimento. Poderíamos nos perguntar se o orgulho, nesse sentido, é um pecado. Penso que depende exatamente do que queremos dizer com estar orgulhoso. Muito frequentemente, em frases assim, a expressão "tem orgulho de" significa "tem uma admiração calorosa por". Uma admiração assim, é claro, que está muito longe de ser um pecado, mas pode, quem sabe, significar que a pessoa em questão se coloca acima das outras por causa de seu pai distinto ou porque pertence a um regime ilustre. Isso seria claramente um erro. Mas, mesmo nesse caso, seria melhor do que simplesmente ficar orgulhoso de si mesmo. Amar ou admirar qualquer coisa além de si é dar um passo para longe da mais absoluta ruína espiritual. Apesar de que nunca estaremos bem enquanto amarmos e admirarmos qualquer coisa mais do que amamos e admiramos a Deus. 3. Não devemos achar que o orgulho é algo que Deus proíbe porque se ofende com ele, ou que a humildade é uma ordenança por ser algo devido à sua própria dignidade, como se o próprio Deus fosse orgulhoso. Ele não está nem um pouco preocupado com a sua dignidade. O importante para Deus é que ele seja conhecido, ou melhor, ele quer se doar a você. E ele e você são duas coisas de tal espécie que, se você realmente tiver qualquer tipo de contato com ele,
será de fato humilde. Prazerosamente humilde, sentindo o alívio infinito de ter se livrado de vez do peso de todas aquelas asneiras sobre a sua própria dignidade que o deixaram tão agitado e infeliz por toda a vida. Ele está tentando fazê-lo ser humilde, a fim de tornar possível esse momento, tentando despi-lo de um monte de fantasias tolas e feias, em que todos nós nos metemos e estamos nos aprumando por aí como os pequenos tolos que somos. Queria ter um pouco mais de humildade em mim, pois se tivesse, provavelmente poderia lhe contar mais sobre o alívio e o consolo de se despir das fantasias, de se livrar do falso eu, como todos os seus "ei, olha para mim" e "não sou mesmo um cara legal", e todas as suas poses e posturas. Chegar perto disso, nem que seja por um momento, é tão refrescante quanto um gole de água gelada para uma pessoa perdida no deserto. 4. Não pense que, se você se encontrar com uma pessoa realmente humilde, ela o será no sentido em que as pessoas definem humildade hoje em dia. Não será o tipo de pessoa pedante e bajuladora que está sempre lhe dizendo que não é ninguém. Provavelmente, tudo que você vai pensar a respeito dela é que ela parece uma pessoa alegre, inteligente, que demonstrou interesse de verdade no que você disse para ela. Se você não gosta dela, será porque sente um pouco de inveja de qualquer um que parece curtir a vida com tanta facilidade. Ela não estará pensando sobre a humildade. Na verdade, não estará sequer pensando nela mesma. Se alguém quer adquirir humildade, penso que poderia lhe dizer qual é o primeiro passo: reconhecer o próprio orgulho. Trata-se de um passo bem grande, aliás. E nada poderá ser feito antes disso. Se você pensa que não está sendo prepotente, está, na verdade, sendo prepotente demais.